Esse é o Sagaz Notícias, um canal onde a informação vale a pena ser vista. E hoje nós vamos falar se a Rússia está ganhando realmente a guerra ou se a Ucrânia pode ainda dar a volta por cima. Como é que está a situação hoje, tá? Primeiramente eu quero mostrar isso aqui para vocês, que para mim chega a ser inacreditável, né? Um país como Portugal, que tem as suas dificuldades econômicas aqui, liberou 126 milhões de euros em apoio militar para a Ucrânia ainda este ano, prometeu Portugal. E por que eu estou falando isso? Porque eu sou um brasileiro que mora em Portugal, mas eu estou muito atento às notícias daqui e a gente vê muitas coisas erradas em Portugal. E não muda muito com a situação do Brasil, aquele país que tem prioridades, mas que prefere gastar o dinheiro com outras coisas que não interessam à população. Entendeu? Mas Portugal é OTAN, é isso, é aquilo outro, tudo bem, cara, mas eu acho que deveria se preocupar com outras coisas. E antes que você me pergunte, Yuri, você é pró-Rússia? Não, não sou pró-Rússia nem pró-Ucrânia, cara. Eu sou pró-fim da guerra, é apenas isso. Mas, infelizmente, a gente está sujeito a essas coisas no mundo, né? Guerras vão existir, sempre vai existir isso e não vai parar, sempre teve isso, cara. Desde os impérios egípcios e essas coisas assim, que isso ainda existe. Então, bem, eu acho triste essa notícia, ainda mais por português, porque não tem tanta coisa tão certa assim. E, através dessa ajuda, né, Estados Unidos, Alemanha e OTAN autorizam Ucrânia a atacar alvos na Rússia com armas ocidentais. Bem, a OTAN estava ajudando a Ucrânia a se defender da Rússia, o que fez, de certa forma, parar o avanço russo, e é até meio chato de você entender essa situação, porque é um país sozinho, que é a Rússia, agressora, a gente não pode negar isso, que invadiu a Ucrânia com seus pretextos, dizendo que o avanço da OTAN no leste europeu ameaçava a Rússia. É a mesma coisa que você ter uma briga de vizinhos e não ter um terreno sem ninguém, né, ali, e você passar nesse terreno e querer invadir o terreno do seu vizinho, né? Então foi isso que a OTAN fez durante o tempo. Isso ameaçou a soberania da Rússia naquele lugar que era do Pacto de Varsóvia. Já foi Rússia, já foi União Soviética, aquela parte, então eles se sentiram ofendidos. E ainda mais de você ter um país como a Ucrânia, né, que para quem não sabe, foi dali criada a Rússia, como conhecemos hoje, o famoso Rússia de Kiev. É até engraçado porque leva o nome dos dois países, né, Kiev, que é a capital da Ucrânia, e a Rússia, né, a grande Rússia. E dessa forma você vê que a OTAN está autorizando a Ucrânia a atacar dentro da Rússia, ou seja, não mais para se defender, mas sim para atacar com as armas da OTAN. Isso é perigoso, isso é muito perigoso, tá? Porque isso mostra a OTAN aos poucos, de forma minuciosa, entrando diretamente a mais na guerra. E a gente vê notícias de países como França e Polônia, que estão doidas para entrar na guerra diretamente, entendeu? Para defender a Ucrânia. Claro que eles têm um pretexto, né? A gente tem um pretexto da França e da Polônia como sendo países da Europa e que não querem esse avanço da Rússia, mas a gente também vê que no passado, né, um passado recente, aí os Estados Unidos, conjuntamente com a OTAN, foi se aproximando mais do território russo, tá? E vamos lá, Zelensky diz que apoio à China na Rússia estenderá a guerra da Ucrânia. E eu acho até meio ignorante da parte do Zelensky falar isso, porque o Zelensky na Ucrânia tem a ajuda da OTAN e dos Estados Unidos. E a China, ela, pelo que ainda as notícias dizem, não entrou diretamente na guerra, não ajuda economicamente a Rússia. E não é uma ajuda econômica sem interesses. Imagine que você tem uma rua e que você tem um mercadinho. Esse mercadinho, ele só vende para uma pessoa a um preço. E depois ele briga com essa pessoa e depois vem te procurar, falando assim, olha só, eu
cortei laços com aquela pessoa lá, não vendo mais para ela, posso vender para você, sei que eu não sou o seu mercado preferido, mas eu posso fazer um pouquinho mais barato do que seus concorrentes. Então, isso mostra o interesse da China em comprar, por exemplo, petróleo e gás russo, que está logo ali, do lado dela, a preços baratos, com promoção, porque a Rússia tem de monte e ela não consegue mais vender esse petróleo e esse gás para a Europa, que é o maior mercado consumidor dele. Tanto é que, você lembra do Nord Stream? Nord Stream é uma encanação de gás que passava pelo mar ali Báltico, né? E chegava até a Alemanha, que distribuía para toda a Europa, mas ela foi explodida. Logo na sua inauguração, ela foi explodida. E tá aqui a notícia, olha só. Um ano após o episódio que agravou a crise entre Ocidente e Rússia, isso matéria de 2023, né? Em meio à guerra da Ucrânia, investigações apontam também na direção de Kiev, mas faltam conclusões concretas. Então, sim, teve essa explosão que ia melhorar a distribuição eu acho que de gás ali da Rússia para os países da Europa, mas que foi explodido. Então, a gente tem essa situação chata, né, que faz com que a China ela continue comprando por um preço mais barato para sanar esse déficit que a Rússia teve da Europa. E o Senado Militar dos Estados Unidos aprova pacote de ajuda militar para a Ucrânia, Israel e Taiwan. Então, os Estados Unidos vem aí ajudando 3 países em guerra e já disse que no futuro vai investir mais em Taiwan. O Senado dos Estados Unidos aprovou nessa terça-feira, após meses de impasse, um pacote global de 95 mil milhões de dólares, ou seja, 95 milhões de dólares, onde eu acho que 61 milhões vai ser diretamente para a Ucrânia. E, bem, isso quer dizer que a guerra da Ucrânia acabou? Ainda não, mas a gente vê que as ajudas estão sendo menores, né? Agora estão ajudando com dinheiro, não estão ajudando mais com tantas armas assim, né? Continuam enviando armas, mas não como no início da guerra. E é difícil porque armas são perdidas, existe munição que tem que ser gasta, né? E aqui está um mapa, tá? 2 anos da guerra da Ucrânia, 5 questões-chave para entender o conflito. Mas o que eu queria mostrar é esse mapa aqui. Bem, a gente tem aqui Donetsk, Lugansk, né, que são áreas como se fossem estados brasileiros, como se fosse um São Paulo, um Rio, que foram dominadas pela Rússia, né? Tem aqui Mariupol, Donetsk, Kherson, Crimeia, né? E qual é o intuito aqui da Ucrânia, da Rússia, né, no caso? A Crimeia foi anexada à Rússia, não teve resistência à guerra de dominação, né? Não teve nada, foi uma dominação bem discreta. E, bem, isso tudo por quê? Porque a Crimeia ela foi doada pela Rússia na época da dissolução da União Soviética. Eu acho que foi dentro da União Soviética ainda, porque era um estado, né, dentro da União Soviética, então não fazia sentido em formar aquilo ali como Rússia, e até para aproximar os países. E o intuito aqui da Rússia, que eu acredito muito, é que essa parte aqui de cima, de Sami, Kharkiv que já está em fase de invasão russa, tá? Vão ser estados tampões. Estados tampões é o quê? Estados que protegem a Rússia, que são países que têm apoio da Rússia, que apoiam a Rússia no que ela faz, e para se proteger do avanço da OTAN. Como a Bielorrússia é um estado tampão, entendeu? E outra coisa também é que a Rússia ela quer chegar bem por baixo aqui, até Odessa, para ficar aqui de encontro com um estado chamado Transnistria, que é um estado separatista da Moldávia, que tem totalmente apoio da Rússia, e que, para vocês terem noção, até mesmo a bandeira da Transnistria, ela carrega a foice e o martelo, né, da época da União Soviética. Então, esses 2 contextos. Fazer com que a outra parte, né, colada com a Rússia seja um estado tampão e conectar o resto dos estados separatistas, né, dominados da Ucrânia, se conectem com a Transnistria através da conquista de Kherson e de
Odessa. Tá? Bem, a análise do Putin, tá, diz que está aberto a negociações de paz, mas a Ucrânia tem razão para cautela. Na verdade, o Putin ele queria dominar realmente a Ucrânia toda, ou pelo menos metade dela. Ainda tem muita área que ele quer dominar, mas para ele já tá bom, entendeu? Já tá uma guerra de cansaço, né? O que seria uma guerra de cansaço? É aquela guerra que não sai mais dali, entendeu? Um protege o outro protege um ataca o outro, e o outro se protege e ataca, e assim tem essa paragem de avanço, né? Então, por isso que a Ucrânia ela não quer tratado de paz, porque ela quer continuar guerreando e quer reconquistar os territórios perdidos, mas, bem, a gente também tem que saber a hora de parar, né? Por que a entrada da Finlândia e da OTAN enfurece tanto a Rússia, cara? Porque o intuito inicial foi parar o avanço da OTAN. Mas se a gente vê no mapa, a Finlândia e a Suécia, a Finlândia, que está muito mais próximo das cidades importantes da Rússia, entrou para a OTAN. E por que a Rússia ela não tentou conquistar a Finlândia também ao mesmo tempo? Porque iria abrir duas entradas de guerra, né? Duas frentes de guerra e, bem, não existe Estado que aguente isso. E também porque a Finlândia, na Segunda Guerra Mundial, em 41, né, chamada Guerra de Inverno, ele conseguiu parar a Grande Rússia, aquele exército russo conseguiu parar. E hoje a Finlândia é muito mais bem preparada de se proteger de um ataque russo, porque no passado já teve um ataque russo lá, do que a Ucrânia, que estava despreparada. Então, por isso que eles não começaram a invadir a Finlândia. E a Finlândia, sim, já foi um território russo, entendeu? Já foi um território russo, pelo menos metade dele já foi, eu acho que todo, mas a Finlândia já foi um território russo e é por isso que isso enfurece tanto a Rússia, porque ver um estado que já foi Rússia, tá ali entrando na OTAN, é dolorido. Então, é isso, rapaziada. Eu acho, na minha opinião, que a Rússia ganhou essa guerra, porque ela conquistou territórios, porque ela conseguiu frear a OTAN sozinha, a OTAN e os Estados Unidos sozinha, né? E por mais que falem que o exército é obsoleto, que faltam materiais, que achavam que a Rússia era muito melhor do que ela está mostrando, a verdade é que ela conseguiu frear a ajuda financeira, a ajuda de armas da OTAN e do próprio Estados Unidos, isso por si só, com apenas uma ajuda econômicazinha da China. Então mostra que a Rússia já estava se preparando para isso. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, tamo junto.